Olá, boa tarde ao vídeo de hoje, né? Vamos ler Lucas 22. Então, Lucas 22 é muito grande, vamos ver. Vou tentar falar pouco para que a gente leia na íntegra. Lucas 22, tá bom? Nosso canal no YouTube, Ranildes Barros, vá lá, se inscreva, dê um like. Se gostou, se não gostou, assista até o fim, se inscreva, nos ajude, é um canal evangélico. Esse coraçãozinho aí, ó, é porque tá chegando o dia dos namorados, né? E eu creio que vai acabar essa pandemia, pode ser que a gente consiga fazer algo de surpresa na igreja para os nossos amados, queridos casais, né? Celebrando a união. E o casamento que resistiu à quarentena, esse merece muita festa, viu? Vamos lá? O plano para matar Jesus. Lembra que eles estavam tentando articular de todas as formas para pegar Jesus? E aí então eles armavam o tempo todo. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Lembra como ele estava muito popular? Eles tinham medo de ir de encontro ao nosso Criador e assim o povo se revoltar contra eles. Judas traz Jesus. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Certo? Jesus manda preparar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Siga esse homem até a casa onde ele entrar. E diga ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então, ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhe disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: pegue isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês, que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Então era uma despedida, né? Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam meu corpo
Meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles um cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui, sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer na maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Os apóstolos tiraram uma forte discussão, tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O Senhor falando que tinha um lugar especial para os apóstolos do Senhor, que foram os primeiros a acreditar e a proclamar o Evangelho. Amém por isso. Jesus avisa Pedro. Jesus continua: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os meus irmãos. Ele falando aqui, da traição, mas que ele iria voltar para o Senhor e que ele cuidasse do rebanho do Senhor. Então Pedro disse a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então o Senhor, conhecendo a situação, conhecendo nossos corações, Ele sabe o nosso limite. Ele sabia o limite de Pedro, mas Ele sabia que apesar de Pedro que ele ia negar, ele ia se arrepender sinceramente, E Pedro fez isso. Ele se entristeceu, ele lembrou do que Jesus falou e ele se arrependeu, e depois Pedro foi uma bênção no trabalho do Senhor. Então, de repente, você aí, que um dia se esteve com o Senhor e depois se desviou, e quem sabe, assim como Pedro voltou com a corda toda, você possa voltar novamente aos braços do Senhor, à sua igreja, e fazer discípulos, como o Senhor espera de cada um de nós, Então que você seja, se você já foi como Pedro, negando a Jesus, saindo dos caminhos do Senhor e fazendo a sua vontade, que você tenha a oportunidade, humildade, assim como Pedro teve, de pedir perdão, chorar e voltar para os caminhos do Senhor e ser uma bênção, que você possa voltar, Tá acabando, parece aí a nossa quarentena, que pareceu uma noventena, e as coisas, entre aspas, vão voltar ao normal. Então não deixe passar essa oportunidade.
volte para os braços do Senhor. Ele morreu naquela cruz de braços abertos e Ele está te esperando até o último momento em que você vê Ele vindo sobre as nuvens com poder e glória. Aí sim, não dá mais. Mas enquanto Ele não vier, você tem uma chance de voltar para Deus, assim como Pedro voltou, e voltar com a corda toda, fazendo discípulo e realmente servindo ao Senhor com alegria. Jesus avisa os discípulos. Estamos lendo Lucas 22, agora versículo 35. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandália? Não faltou nada, respondeu eles. Então Jesus disse: pois agora, quem tem uma bolsa ou sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas, basta, respondeu ele. Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gosto de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Olha só, Jesus deixou eles vigiando e eles foram e acabaram dormindo, super preocupados, né? Acabaram dormindo e o Senhor mandou eles acordarem, né? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Então, nós devemos orar para que nós não sejamos tentados, né? Para que a gente permaneça firme. Jesus é preso. Estamos lendo Lucas 22, agora 47. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, e com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com a nossa espada? Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês fizeram com
vieram com espadas e porretes para me prenderem, como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender, mas esta é a hora de vocês, e também a hora do poder da escuridão. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguiu de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentada ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles? Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mas, ou menos, uma hora depois, outro insistiu: Você está mesmo com ele? Porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei o que você está falando. Naquele instante, então ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Olha só, Pedro tinha comentado que ele não ia trair Jesus. Às vezes nós falamos, né, que a gente é capaz de fazer isso, aquilo outro, né, por Cristo, pelo reino. Mas a gente só sabe a nossa reação na hora, né? Então Pedro, como Jesus era Deus, ele sabia todas as situações, ele sabia que ele ia fazer isso. Na hora Pedro até não quis acreditar. Então, o que eu queria deixar hoje para nós, ainda não acabou, mas que você ore para que você não seja tentado. Lembra que Jesus falou isso para eles ficarem orando para não ser tentado? Nesse sentido, para que você não venha atrair a Jesus também, tá bom? Assim como ele traiu naquele ato, que a gente fique firme e não a ponto de não trairmos Jesus com as nossas como é que se diz? Com as nossas atitudes, né? Porque traição não é só o ato de como ele ia fazer lá naquela hora que ele disse que não conhecia, né? Mas o ato de fazermos coisas que entristecem o coração do Senhor, isso é uma traição. Aquele que nos criou, aquele que morreu por nós, aquele que nos deu de novo uma nova oportunidade de vivermos com Ele na Nova Jerusalém. Eu tô hoje gravando aqui de lado no celular. Eu acho que eu tô olhando pro lugar errado, mas tudo bem. Me desculpem, porque eu nunca tinha gravado de lado o celular. Continuando. Guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntaram: Quem foi que bateu em você? Adivinhe. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Agora eu vi no Facebook alguns marginal, que para mim é marginal. Um fez que ia dar uma Coca-Cola pro velhinho, aí os outros vieram, botaram um camburão, jogaram o cara e chutaram. Eu fiquei indignada com aquilo, eu já até compartilhei para ver se eles são presos, porque isso não é um ser humano. Aí você imagina que fizeram isso com o nosso Salvador, com Deus. Que coisa terrível, mas fizeram com o nosso Criador também. Essa barbaridade de tapar os olhos dele, baterem, perguntarem o que é. Fizeram horrores,
né? Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu, perguntaram para Jesus, né? Estamos lendo Lucas 22 hoje. Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos mais de testemunha. Nós mesmos ouvimos o que você disse. Ou seja, eles pegaram isso para afirmar que ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus, né? E ele era. E ele era. E ele é. E ele será para todo sempre, porque ele veio e ele sofreu em meu lugar, em seu lugar. Vamos orar nesse momento para que o Senhor, primeiro agradecendo por essa tarde, né? Manhã de sol e agora uma tardinha de chuva gostosa. E já almoçamos, já estamos para tomar um café. A quarentena, que era noventena, tá acabando, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então temos muito a agradecer nesse momento, o amor de Deus, o cuidado com muitos que hoje ficamos sabendo que uma irmã já teve, ficou boa. Então tem muita gente já imunizada, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma leitura da Tua Palavra, onde podemos aprender mais um pouco de Ti, rever, Senhor, aquela situação tão triste, constrangedora que Tu passaste, Senhor, por mim, por cada um de nós, Senhor, sendo maltratado, açoitado, Senhor, cuspido. Oh, Deus, tanta coisa ruim. Se hoje nós nos escandalizamos, Senhor, com atitudes que a gente vê na internet de crueldade, foi uma crueldade enorme contigo, Senhor. Mas tinha um motivo, tinha algo por trás, Senhor, dessa situação, que era o Teu amor para com todos nós. Obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado pelo meu filho, pela minha filha, meu marido, Senhor. Obrigada pelo nosso lar, Senhor. Obrigada porque Tu cuidaste de nós nesses momentos de pandemia, de coisas ruins, Senhor. Continua, Senhor, guardando a cada um de nós. Obrigado pelo Teu amor. Abençoa todos que vão assistir e ver esse vídeo. Abençoa suas famílias. A minha vontade, Senhor, é que eles venham até o encontro, assim como Paulo contigo, Senhor. E que também muitos que estavam, como Pedro, negando a Cristo várias vezes com as suas atitudes, possam, Senhor, nesse momento de voltar para a Tua casa, voltar para os Teus braços, Senhor, e ser instrumentos nas Tuas mãos para salvar a humanidade, juntamente com cada um de nós que já temos esse compromisso no nosso coração. Usa cada um de nós. Perdoa, Senhor, nossas faltas. Ajuda-nos, Senhor, a continuar proclamando aos quatro cantos desse mundo que Jesus Cristo é o Salvador. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Obrigado, um beijo. Tá chegando o dia dos namorados. Beijo, meu namorado que tá aí do outro lado, Amo você. Deus te abençoe.